A ciência já explicou muita coisa sobre o mundo, mas o que pouca gente sabe é que, mesmo com toda a tecnologia atual, existem mistérios reais que continuam sem resposta. Fenômenos observados, registrados, estudados, e ainda assim, ninguém conseguiu explicar completamente. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 mistérios científicos que continuam intrigando os maiores especialistas do planeta. E conforme avançamos nessa lista, as perguntas ficam cada vez mais inquietantes. Então, se prepara, porque alguns desses mistérios podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. Vamos começar pelo universo. Tudo o que vemos, estrelas, planetas, galáxias, representa apenas uma pequena parte de tudo o que existe. Cerca de 5% para ser mais exato. O resto, os outros 95%, é formado por algo invisível e desconhecido. Uma parte disso é a energia escura, mas o nosso primeiro mistério é a chamada matéria escura. Ela não emite luz, não reflete, não pode ser tocada. É completamente invisível aos nossos olhos e instrumentos. Mas os cientistas sabem que ela está lá. Como? Pela gravidade. A força gravitacional da matéria escura é tão poderosa que ela literalmente impede que as galáxias se desfaçam. Ela mantém o universo unido. Mas a pergunta de $1 trilhão continua. O que exatamente ela é? Uma partícula desconhecida? Uma nova força da natureza? Ninguém sabe. E esse é um dos maiores desafios da física moderna. Agora, vamos voltar nossos olhos para o espaço profundo. Em 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos captou um sinal de rádio extremamente forte, vindo da constelação de Sagitário. Ele durou apenas 72 segundos e foi tão impressionante que o astrônomo que o descobriu, Jerry Ehman, circulou os dados no papel e escreveu ao lado, "Uau!". E assim nasceu o nome do nosso segundo mistério, o sinal Uau. O sinal era poderoso, claro e diferente de qualquer interferência conhecida. A frequência era exatamente aquela que os cientistas esperavam encontrar se uma civilização alienígena tentasse se comunicar. O problema? Depois daqueles 72 segundos, o sinal desapareceu para sempre. Nunca mais foi detectado. Foi um fenômeno natural extremamente raro? Ou seria outra coisa? A origem do sinal Uau continua sendo um dos maiores enigmas da astronomia. Saindo do espaço e vindo para algo bem mais próximo dentro da nossa própria mente. O efeito placebo. Como é possível que uma pílula de açúcar, sem nenhum princípio ativo, consiga aliviar dores reais, melhorar sintomas clínicos e até mesmo produzir mudanças físicas no corpo? Pessoas tomam esses comprimidos falsos e relatam melhora na dor, na depressão e em dezenas de outras condições. Exames de imagem mostram que o cérebro realmente libera substâncias analgésicas naturais, como as endorfinas, quando a pessoa acredita que está tomando um remédio de verdade. O cérebro humano parece ser capaz de iniciar um processo de cura no próprio corpo, com base apenas na crença e na expectativa. Mas como exatamente isso acontece? Qual é o mecanismo exato que transforma uma crença em um efeito biológico real? A ciência ainda não tem a resposta completa. E falando em cérebro, chegamos ao nosso quarto e talvez mais profundo mistério: a consciência humana. A gente sabe como o cérebro funciona em um nível mecânico. Sabemos que são bilhões de neurônios disparando impulsos elétricos, criando sinapses e liberando neurotransmissores. Mas como essa atividade elétrica se transforma na sua experiência subjetiva? Como ela cria a sensação de ser você? Pense nisso. Como impulsos elétricos geram o gosto do seu café, a beleza de um pôr do sol ou o sentimento de amor? Por que você é você, com suas memórias, pensamentos e identidade, e não outra pessoa? Essa pergunta aparentemente simples é uma das mais complexas de toda a ciência. De onde surge a consciência? O que ela realmente é? Por enquanto, continua sendo um enigma fundamental. Agora vamos mergulhar nas profundezas do nosso planeta. Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra, e a maior parte deles permanece completamente inexplorada. Usando hidrofones, que são microfones subaquáticos, cientistas já captaram sons muito estranhos vindos do fundo do mar. Um dos mais famosos é o bloop,
um som de frequência ultrabaixa, extremamente poderoso, detectado em 1997. Ele parecia o rugido de uma criatura gigantesca, muito maior do que qualquer animal conhecido, até mesmo maior que a baleia azul. Outros sons estranhos, como o Slowdown ou o Julia, também foram registrados. Inicialmente, o bloop foi atribuído ao som de um iceberg gigante se partindo e raspando o fundo do oceano. Mas e os outros sons? Nenhum animal conhecido explica completamente esses ruídos. O que exatamente está produzindo esses barulhos nas profundezas escuras e inexploradas do nosso planeta? Do fundo do mar para uma falha na sua mente. Nosso sexto mistério é algo que você provavelmente já sentiu: o déjà vu. Aquela sensação bizarra e inexplicável de já ter vivido exatamente aquele momento antes, mesmo sabendo que é a primeira vez que aquilo acontece. Você sabe que é impossível, mas a sensação é incrivelmente real. A ciência tem algumas hipóteses. Uma delas é que pode ser uma pequena falha na memória, como se o cérebro registrasse uma nova experiência como uma memória antiga por engano. Outra teoria sugere que pode ser um pequeno atraso na comunicação entre os dois hemisférios do cérebro, fazendo com que uma informação chegue frações de segundo depois da outra, criando a impressão de repetição. Mas nenhuma dessas explicações é definitiva. Por que o cérebro cria essa ilusão tão vívida e convincente? O mistério do déjà vu continua a nos fascinar. Agora, um mistério que afeta todos nós, sem exceção: o envelhecimento. A gente sabe o que acontece quando envelhecemos. O cabelo fica branco, a pele enruga, os órgãos perdem eficiência. Mas por que isso acontece? Por que o corpo, que é uma máquina incrível de regeneração, simplesmente perde essa capacidade com o tempo? A ciência entende alguns mecanismos, como o encurtamento dos telômeros nas pontas dos nossos cromossomos ou o acúmulo de danos celulares. Mas a questão fundamental permanece. Alguns animais, como certas espécies de águas-vivas e lagostas, praticamente não envelhecem. Outros, como a salamandra, conseguem regenerar membros inteiros. Por que os humanos não? O envelhecimento é um processo programado ou apenas um desgaste inevitável? Desvendar esse mistério pode ser a chave para uma vida mais longa e saudável. E já que falamos em envelhecer, vamos falar de algo que fazemos durante 1/3 da nossa vida: dormir. Mais especificamente, nosso 8º mistério é sobre o sono e os sonhos. Nós passamos décadas de nossas vidas dormindo, e ainda assim não entendemos completamente por que sonhamos. Algumas teorias dizem que os sonhos são uma forma de processar as emoções e memórias do dia. Outras sugerem que é apenas uma atividade cerebral aleatória, sem um propósito real. Mas como explicar sonhos extremamente vívidos, coerentes e cheios de significado emocional? E os pesadelos? Ou os sonhos lúcidos, onde temos consciência de que estamos sonhando? O cérebro está apenas descansando e se reorganizando, ou está trabalhando em um nível de consciência completamente diferente enquanto dormimos? É uma pergunta que a ciência do sono ainda tenta responder. Chegamos ao 9º mistério, e este é talvez o maior de todos, a pergunta fundamental da biologia: a origem da vida. Como, a partir de um planeta sem vida, com rochas, água e gases, surgiram as primeiras células vivas? Como a matéria inanimada se organizou de forma tão complexa para criar algo que se reproduz, evolui e tem metabolismo? A ciência tem teorias, como a da sopa primordial, onde compostos químicos na Terra primitiva reagiram com a energia de relâmpagos ou do Sol, ou a teoria de que a vida pode ter chegado aqui de carona em um meteoro. Mas até hoje, ninguém conseguiu reproduzir completamente o processo de criação da vida a partir do zero em um laboratório. A transição da não-vida para a vida é um dos saltos mais gigantescos e misteriosos da história do universo. E, finalmente, nosso 10º e último mistério, algo que rege tudo o que fazemos: o tempo. Nós sabemos medir o tempo com uma precisão incrível. Temos relógios atômicos que não atrasam nem 1 segundo em bilhões de anos. Mas a gente não sabe exatamente o que o tempo é. Ele é uma dimensão fundamental do universo, como o espaço. Ou é apenas uma ilusão criada pela nossa percepção? A teoria da relatividade de Einstein
Mostrou que o tempo não é absoluto. Ele pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. O tempo passa mais devagar para um astronauta em alta velocidade do que para nós aqui na Terra. Isso levanta perguntas ainda mais estranhas. O tempo flui igualmente para todos? É possível viajar no tempo? O tempo teve um começo? Terá um fim? Quanto mais a física estuda o tempo, mais estranho e misterioso ele parece. E aí, qual desses mistérios mais mexeu com a sua cabeça? A matéria escura, o sinal do espaço, a consciência ou a própria natureza do tempo? O universo ainda guarda muitos segredos, e é isso que torna a ciência tão fascinante. Se você gosta de curiosidades reais, ciência explicada de forma simples e temas que fazem a gente questionar o mundo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Comenta aqui embaixo qual desses mistérios você gostaria de ver em um vídeo mais aprofundado. Ah, e não esquece de conferir os links que deixei na descrição, com materiais e conteúdos extras que podem te interessar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.